Boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, nosso cordial boa noite a todos que estão sempre participando conosco nesta noite de lives, à luz da doutrina espírita e, na sequência, sempre a irradiação. Hoje, nós temos também fazer alusão que esse mês, como este mês de setembro é o mês que se destina a lembrarmos sempre o mês que trata sobre o suicídio, para fazermos alertas. Hoje é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, lembrando sempre isso, e é importante também que na irradiação e nas preces da noite façamos sempre alusão aos suicidas, aos seus familiares, para que todos sejam sempre e continuadamente amparados. Então, hoje a live será da Samira e, na sequência, então, a irradiação com o nosso querido Rogério. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece, então, para a nossa harmonização. Vamos fazer uma prece, a prece da gratidão. Obrigado, Senhor, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por todas as vidas que já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado, Senhor, por minha família, por meus amigos, meus irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado, Senhor, pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que, na verdade, são oportunidades para meu crescimento intelectual e moral. Obrigado, Senhor, pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado, Senhor, por mais um dia de sol, de chuva, de raios e de ventos, que trazem um equilíbrio de natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre maior, obrigado pelo seu evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons espíritos, obrigado pela compreensão, tolerância e paciência, que eu possa também proceder dessa forma com os meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que de alguma forma me auxiliam a ser a cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai que nos ama igualmente a todos indistintamente. Obrigado, Pai, Senhor da vida. Obrigado, Pai, e que assim seja. Então, com esse sentimento de gratidão, eu passo a palavra então a Samira para que nos apresente então auxílios do invisível. A palavra é sua, Samira. Obrigada, Vitório. Boa noite a todos, queridos amigos. É uma alegria estarmos novamente reunidos para a compreensão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que todos possamos estar envolvidos nas vibrações do alto. Escolhemos para tema desta nossa conversa este assunto que me toca profundamente: auxílios do invisível. Porque nós nem sempre conseguimos perceber com muita lucidez o auxílio dos benfeitores amigos, que nós recebemos sempre, indistintamente do mais alto. No entanto, nossa existência é absolutamente controlada por uma força divina, por Deus Criador. E este Criador de tudo, este guardião da vida, ele controla exatamente a nossa evolução. Interna e externamente, nós somos
organizados, impelidos, convidados para a evolução. E essa é a proposta desse auxílio que nos vem sempre do alto. Por isso sai no plural, auxílios do invisível, numa proposta que Deus nos dá de que nós temos muito auxílio que vem do alto. Então, nós escolhemos esse tema baseados nessa proposta do Mestre Jesus. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará verdadeiros bens aos que lhe pedem. Nestas orientações de Jesus, aí nós vemos o quanto Deus organiza a nossa existência numa proposta evolutiva da nossa alma. Por quê? Porque ele nos dá tudo do que precisamos. Deus, sendo infinito amor e bondade, só nos dará coisas boas, porque bem como diz aqui o Mestre Jesus, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, imaginem Deus, que é a bondade infinita, o amor pleno e supremo. Então, este tema nos vai lembrar que a providência divina manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vista à proteção, ao futuro e ao progresso de todos nós. Nós não estamos soltos, desamparados, abandonados, isolados. Nós somos regidos por essa força, por essa providência divina, que tem um propósito através do esforço individual, ela tem um propósito para nós. A felicidade plena, a felicidade completa, que com certeza só virá quando nós formos espíritos puros. Então, existe toda uma proteção através dos auxílios do invisível que vão nos acompanhando para que nós cheguemos, então, a essa condição de espíritos puros. Este amparo acontece de infinitos modos. Um deles dá-se por intermédio de tutores espirituais, conhecidos pelos nome de guias, de amigos, de protetores, de anjos, que, nas mais diversas doutrinas, acabam fazendo referência. Nós vamos ver que é grandiosa, sublime a missão desses guias, pois elas concretizam, materializam a providência e a bondade e a justiça de Deus para conosco, seus filhos, promovendo justamente os meios para o nosso aperfeiçoamento. Então, estes guias, estes protetores, estes anjos, eles têm esta finalidade de promover os meios para o nosso aperfeiçoamento. E aqui, quando nós colocamos estes anjos, como são descritos com asas, tem uma explicação. É porque antigamente os videntes, quando viam aqueles espíritos benfeitores, eles viam que eles se deslocavam muito rapidamente. E para explicar a velocidade do deslocamento dos espíritos superiores, eles então imaginavam que eles eram possuidores de asas. Então, os videntes explicavam
que eles se locomoviam rapidamente de um para outro indivíduo através das suas asas. Por isso, até hoje, nós, cristãos, temos essa figura que nos foi trazida como um anjo possuidor de asas, ou aquele ser alado que protege a todos nós. Neste livro, Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar no capítulo 100 justamente um tema desenvolvido por Emmanuel, falando dos auxílios do invisível. E ele vai falar em cima desse capítulo 12, e diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Essas explicações que são trazidas neste livro, as explicações desta referência que está em Atos, vão nos trazer a compreensão de quais são esses auxílios do invisível, tipo esse anjo que estava junto do Senhor. E diz assim, Emmanuel nos explica: os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Emmanuel continua. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Então, Emmanuel está nos falando aqui que todos nós temos um protetor, como aqui tinha, Pedro tinha este que é falado na citação que está em Atos como sendo um anjo. E este anjo, então, teria aberto o portão de ferro para Pedro. Mas aqui ele está dizendo, Emmanuel, que nós todos temos uma colaboração de um anjo para tutelar a nossa caminhada. E ele continua. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum, Pedro, vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Aqui Emmanuel está dizendo que os benfeitores sempre nos auxiliam, sempre nos intuem, nos orientam, facilitam a nossa vida. Porém, eles também permitem, ao afastarem-se de nós, para que nós venhamos a desenvolver as nossas opções de vida, as nossas condutas, como ele diz aqui, a nossa própria liberdade, valorizando a nossa iniciativa. Então, Emmanuel vai nos mostrar como agem os nossos auxílios do invisível no nome de anjo. E ele conclui: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno,
mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Ora, se os espíritos protetores, os anjos de guarda, eles são os nossos orientadores, é claro que eles estão para nos orientar na caminhada e não para caminharem por nós. Eles estão nos orientando na tomada de decisão, mas quem decide sempre somos nós. Por quê? Porque eles, qual pais, eles não fazem a tarefa dos filhos. Eles podem orientar, estimular, ensinar, inspirar, porém, o trabalho é nosso. Então, como diz Emmanuel, não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, porque às vezes nós sentimos muito próximo o nosso anjo de guarda e nos sentimos protegidos e às vezes abusamos da situação e neste momento é que nos distanciamos do nosso próprio anjo de guarda para tomarmos as nossas decisões. Então, essa mensagem vai nos trazer muito clara que eles estão perto de nós, mas a decisão é nossa. E quando nós falamos em auxílios do alto, nós lembramos desse capítulo de O Livro dos Espíritos, capítulo 9, quando Allan Kardec vai inserir neste capítulo as perguntas que ele fazia aos benfeitores a respeito desses auxílios do alto. E aí ele classifica como 3 tipos de protetores de auxílios que nós temos do alto: os espíritos protetores, os espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Então, nós vamos iniciar compreendendo quem é o espírito protetor, ou também denominado anjo guardião, anjo de guarda, que todos nós temos. Sempre é um bom espírito e sempre é mais evoluído do que nós. Então, ele é sempre mais evoluído do que o seu tutelado. Trata-se de um orientador principal e superior. Então, como nós vimos ali, nós temos muitos auxílios do alto. Porém, o espírito protetor, como sendo um espírito mais evoluído, ele se torna o orientador principal e o mais evoluído dentre os auxílios que nós recebemos do alto. Sua missão, conforme está em O Livro dos Espíritos, assemelha-se à de um pai para com seus filhos, a de orientar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos e consolá-lo em suas aflições. Vejam só, sua missão assemelha-se à missão de um pai para com seus filhos. Ele orienta, ele auxilia, ele consola, ele protege, mas ele não faz a parte que cabe a cada um de nós. O anjo protetor, ele tem esta função de nos orientar para o caminho do bem, de nos esclarecer qual é a senda que devemos tomar para a nossa própria evolução, qual o caminho mais seguro. Porém, são sempre conselhos. A decisão sempre será nossa. A missão do espírito protetor ou anjo de guarda, ela tem uma duração prolongada, pois muitos desses anjos
ou espírito protetores, eles acompanham o protegido desde o nascimento até a sua desencarnação. E muitos deles acompanham depois da desencarnação. E muitos acompanham em várias reencarnações. Então, nós vemos a estreita missão, o estreito relacionamento destes espíritos já superiores ao seu tutelado, junto a este espírito em desenvolvimento. A ação não é de intervenção, vejam só. Como nós falamos antes, como são espíritos superiores, são espíritos melhores do que nós, eles não têm uma intervenção absoluta, porque aí caracterizaria o impedimento do livre-arbítrio, e como eles são superiores, eles não fazem isso. Evita tomar decisões por nós, respeitando justamente a nossa liberdade de ação. O espírito protetor, ele sente-se feliz quando nós acertamos e se entristece quando nós erramos. Mas ele sabe que cedo ou tarde o seu tutelado voltará ao bom caminho. Muitas vezes nós tomamos caminhos equivocados, não por ignorância, por intenção. Quando nós estamos em caminhos equivocados por intenção, nós nos afastamos do nosso anjo guardião. Quando eu falo por intenção e por ignorância, que tem diferença, é porque às vezes, como nós somos aprendizes, como Deus nos criou simples e ignorantes, nós não conhecemos tudo. Nós vamos numa questão de erros e acertos, galgando degraus. Às vezes, escolhemos caminhos equivocados, não porque sabíamos que seria equivocado aquele caminho, por ignorância, isto é, por desconhecimento. Neste caso, os benfeitores não se afastam de nós, porque eles sabem que nós estamos numa tentativa de erros e acertos, buscando a evolução. Porém, de outra maneira, quando eu faço uma escolha com conhecimento de causa, que aquela escolha é errada, aí nós nos afastamos do nosso bom caminho e do nosso bom gênio ou anjo guardião. Mas ele não se desespera, ele sabe que cedo ou tarde, pela razão ou pela dor daquele caminho errado, eu volto para o bom caminho. Então, o amigo espiritual comparece quando é invocado ou evocado por meio de uma simples prece. Então, diante do meu equívoco intencional, ou diante daquela escolha errada, quando eu me afasto, que aí eu colho as consequências, e normalmente as consequências são de dor, de sofrimento moral, eu volto-me para mim e busco o contato com o anjo protetor através da prece. E aí nós voltamos à união de pensamentos e sentimentos com o nosso anjo de guarda. O espírito protetor exerce supervisão geral sobre a nossa existência. Não é específica, não é de uma tarefa, é geral. Essa é a função do espírito protetor, tanto no aspecto intelectual, incluindo as questões de ordem material, quando nós fazemos as escolhas pela razão, ou por uma questão de escolha da vida de relação, da vida na física, ou quanto nós temos também a supervisão no lado moral, emprestando ênfase, isto é, muito maior o aporte
de proteção no lado moral, porque nós sabemos que é através da moralidade que nós evoluímos. Porque a parte intelectual é muito mais fácil de evoluir. Basta buscarmos conhecimentos. Para evoluirmos no lado moral, nós temos que fazer a prática dos ensinamentos de Jesus. E isto é mais difícil para nós que ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Então, o anjo protetor, ele tem uma ênfase maior na questão moral, por ser a que tem preponderância em nosso futuro de seres imortais. No livro dos Espíritos, naquele capítulo 9 que nós falamos, existem várias questões falando dos auxílios do alto. E nós escolhemos algumas para conversarmos aqui. A questão 493 vai ser a seguinte. Kardec pergunta: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Aqueles espíritos que nos acompanham a vida inteira, às vezes até depois da vida, às vezes por muitas existências, será que é voluntária ou obrigatória? E os benfeitores respondem: o espírito fica obrigado. Vejam só, o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou o encargo. Eles aceitam essa tarefa das mãos de Deus para nos encaminhar para o caminho do bem. E eles não desistem de nós, porque para eles é uma tarefa. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Vejam só, uma vez que eles aceitam esta tarefa, torna-se obrigatório. Eles são obrigados a nos assistir, a nos orientar, a nos instruir. Porém, eles podem escolher aqueles espíritos mais dóceis ou espíritos mais difíceis, de acordo com a capacidade de cada um do anjo protetor. E isso também é importante, porque até eles conservam o livre-arbítrio de poder escolher o que lhe é, para eles, pode ser um prazer, ou uma missão, ou um dever. Então, assim, nós vemos quantos espíritos que já se tornam evoluídos, que eles retornam para tutelarem, às vezes, espíritos caros aos seus corações. Espíritos muito simpáticos de outras vidas, porque às vezes um evoluiu mais rápido e o outro ficou para trás. Então, existe também isso. O segundo tipo de espíritos que Kardec vai nos falar são os espíritos familiares. São orientadores que se ligam por laços menos duráveis, porém sempre sendo úteis. Embora eles sejam menos evoluídos do que o guia protetor ou o anjo protetor, eles igualmente querem o nosso bem. Eles são orientadores, têm uma condição moral menor do que o nosso guia protetor, mas eles também podem nos orientar para o caminho do bem. Podem ser os espíritos de nossos familiares desta encarnação, de outras encarnações, ou amigos. Porém, o seu poder é limitado à sua missão. Por exemplo, eles podem ser espíritos orientadores de uma tarefa ou de uma função na família ou na proteção de um filho, e assim sucessivamente. Então, o poder é limitado àquela sua missão. Os espíritos familiares são bons,
porém, muitas vezes, eles são pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Vejam como Kardec vai fazer este comentário no Livro dos Espíritos. Eles podem ser até mesmo um tanto levianos. Eles são, normalmente, da nossa categoria moral evolutiva, mas eles querem o nosso bem. Então, eles podem ser também um tanto levianos. Ocupam-se de bom grado com as particularidades da vida íntima de seu tutelado e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, existe uma hierarquia. Eles não podem tutelar espíritos familiares sem a permissão do guia protetor daquele tutelado. E, por último, o Kardec vai nos trazer os espíritos simpáticos, que é uma outra categoria de também auxílios do invisível. Vejam como ele classifica. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das nossas disposições. E por que eu falo de auxílio do alto se eles podem ser maus? Porque nós nunca estamos sozinhos. E de acordo com os nossos gostos, as nossas inclinações, as nossas intenções, poderão ser bons ou maus de acordo com esta semelhança. Por isso se chama espírito simpático. Ele é simpático às nossas intenções, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então, mesmo para fazer o mal, nós também temos auxílio do invisível. Isso é muito importante nós entendermos. Mesmo para fazer o mal, nós temos auxílio do invisível. Por isso, porque nós sabemos que os espíritos do mundo espiritual existem de todas as classes, como existem os homens encarnados. E, portanto, por simpatia, eles se unem. Então, a metodologia, a maneira como trabalham os espíritos simpáticos. Aqui nós colocamos uma figurinha de Chico Xavier com Emmanuel, o seu espírito simpático, espírito que o tutelou numa tarefa reencarnatória. Então, eles agem com a seguinte metodologia. Se simpatizam com nossos ideais, com nossos projetos, procuram nos ajudar e muitas vezes tomam nossas dores contra nossos adversários, situação em que não conta com o beneplácito dos espíritos protetores. Então, aqui, por esse comentário, nós vamos entender que os espíritos protetores colocam que nós devemos ser responsáveis pelas nossas ações. Porém, os espíritos simpatizantes compartilham com as nossas dores, e às vezes essas dores vêm justamente pela prática do mal. A duração dos espíritos simpáticos dessa relação também são temporárias e se acham subordinadas, a duração se acha subordinada a determinadas circunstâncias vinculadas à persistência dos desejos e do comportamento de cada um. Então, como eu falei para vocês, se nós perseveramos no trabalho no bem, nós teremos espíritos simpáticos para nos ajudarem, fortalecendo-nos para o trabalho daquela tarefa. Da mesma maneira, se nós nos vinculamos ao trabalho no mal, na maledicência, na fofoca, na injúria, no julgamento, em todas as viciações morais que ainda trazemos, desculpem, nós também
teremos companheiros espirituais, auxílios do invisível, de igual comportamento que nós tenhamos. Então, esta simpatia é temporária, porque nós, mudando a nossa conduta, que antes era equivocada, que antes era ruim, para uma conduta melhor, nós daí teremos a simpatia de bons espíritos. Os espíritos simpáticos também estão inseridos naquele capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. E na questão 513, Kardec pergunta: os espíritos simpáticos atuam em cumprimento de missão? E os benfeitores respondem: algumas vezes eles podem ter missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela semelhança de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, aqui os benfeitores não deixam dúvida. Os espíritos simpáticos se aproximam de nós de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, para o bem ou para o mal. E Kardec continua perguntando: parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Então, vejam nessa categoria da classificação de Kardec, espírito protetor é sempre um espírito bom, mais evoluído, que nos acompanha em toda a encarnação, pode ser numa ou em várias encarnações, e sempre nos orienta, nos inspira, nos estimula para o caminho do bem. Espíritos familiares são espíritos normalmente orientadores de uma das tarefas, são espíritos mais ou menos do mesmo padrão moral que o nosso, e eles têm uma permissão pelos espíritos protetores. Já os espíritos simpáticos, eles se afinam, sintonizam, são simpáticos às nossas escolhas, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Podem ser bons ou podem ser maus, de acordo com a nossa conduta. Então, assim, Kardec continua na pergunta. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais, como nós temos individualmente. As cidades, as nações, as comunidades têm também seus protetores, e os benfeitores respondem: sim, porque estas reuniões são individualidades coletivas que caminham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Então, também existe um espírito protetor, isto é, aquele espírito que recebe das mãos de Deus a tarefa de levar aquela comunidade, aquela cidade, aquela sociedade, aquele país para o caminho do bem. E por isso eles precisam dessa direção superior. Aí nós lembramos do anjo protetor do Brasil, que é Ismael, que já foi descrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que quando Jesus transplanta a sua árvore do seu evangelho para o Brasil, ele então chama Ismael como sendo o anjo protetor do Brasil. E eu trouxe uma parte de um capítulo deste livro, Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, numa psicografia do Chico Xavier, num capítulo que chama-se Pedro o Apóstolo. E aí, Humberto narra
essa mensagem. Natural que o Cristo de Deus tenha confiado a esse espírito a tutela da nação brasileira. O Brasil é a grande tenda de Ismael, o lugar santo onde o bom anjo acolhe os peregrinos que caminham trôpegos pelo deserto da vida. Espíritos perdidos, desesperados e de consciência atormentada encontraram em nosso país o conforto da hospitalidade fraternal, porque Ismael cumpre nessas terras a premissa de vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele leva sua misericórdia até o alto e clama por socorro. Ora em nosso benefício, advoga em nossa causa. E Deus, mais uma vez, ouve o brado dulcíssimo do anjo bom. Então, apesar de tudo que estamos passando no nosso Brasil, nunca esqueçamos que o Brasil também tem um anjo protetor e que esse anjo protetor, Ismael, recebeu da confiança de Jesus a tutela de todos os brasileiros e de todos aqueles que adentram a nossa pátria, conforme Humberto nos fala: vinde a mim, vós que estáis cansados. É assim que recebe Ismael todos aqueles para serem tutelados por ele aqui no Brasil. Então, apesar de tudo que estejamos passando, ora, nosso Brasil amado, apesar de estarmos vivenciando situações muito difíceis, nunca esqueçamos que nós temos um anjo protetor do Brasil que pede diretamente a Deus e que pede, que clama através de Jesus, nosso governador planetário, também para que aqui consiga vigir a obra do Senhor, da paz entre os homens. Então, nós temos a certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, está desamparado. Entretanto, Deus não nos atende pessoalmente conforme nós gostaríamos, mas por intermédio das suas leis imutáveis e de seus mensageiros, isto é, Deus auxilia as criaturas por intermédio, desculpem o S, das criaturas. Então, nós temos muitos auxílios do invisível. É muito plural esses auxílios mesmo. Essa ligação e interdependência entre os espíritos das diversas faixas evolutivas, em permanente contato conosco, com o plano físico, formam esse caleidoscópio da grande família universal, evidenciando as leis da unidade e da solidariedade entre os seres, entre todos os povos. São espíritos mais evoluídos ajudando-nos, espíritos nós ainda menos evoluídos. Os anjos ou protetores espirituais de hoje são os homens de ontem que evoluíram, deixando para trás a animalidade. Nós estamos ainda neste caminho. Até ontem éramos animais, hoje ainda muitos de nós agimos com essa animalidade, estamos a caminho para sermos homens, para evoluirmos para a angelitude. Então, nós estamos ainda a caminho da animalidade para a angelitude. Por isso que precisamos desses protetores, dos auxílios do invisível. Deus, nosso Pai, não nos quer como autônomos, autômatos, mas sim como parceiros criadores. Ele quer que tenhamos a aventura de alcançar a perfeição
pelas próprias forças, desfrutando o mérito da vitória sobre nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. As nossas maiores dificuldades são as nossas imperfeições morais. Então, Deus não criou-nos perfeitos porque nós seríamos simples marionetes, porque não teria nada que nos desse estímulo de evolução. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu espíritos tutelares, espíritos com a função de paz, para que nós possamos caminhar da animalidade para a angelitude com segurança, com força, com mérito sobre as nossas imperfeições, através do trabalho contínuo, que é esse trabalho de evolução moral. Lembremos-nos finalmente de que cada um de nós encarnados também pode e deve amparar o próximo de acordo com a nossa capacidade, independentemente do estágio evolutivo em que nos encontramos. Nós também fazemos isso enquanto encarnados, fazemos como os nossos protetores não superiores, mas protetores iguais, aqueles espíritos familiares, espíritos simpáticos, nós nos ajudamos. E é assim que Deus nos coloca diferentes juntos para que nós possamos aprender o que não sabemos e ensinar o que já sabemos, de uma maneira com que nós vamos, então, evoluindo nesta caminhada infinita que nos espera a todos como destinação divina, que é a perfeição. Assim procedendo, estaremos, por nossa vez, atuando como auxiliares dos guias espirituais, para o cumprimento dos desígnios divinos na infinita escala que dá acesso aos cumes evolutivos. Jesus também evoluiu, porque também foi criado simples e ignorante, até a condição hoje de governador planetário. Ismael também foi criado simples e ignorante, até o posto de anjo protetor do Brasil. Mas dia menos dia, nós também, através dessa cooperação entre os seres, seremos guindados a espíritos, anjos protetores dos nossos tutelados, que são criados simples e ignorantes, e que Deus, vendo o nosso esforço, acompanhando a nossa evolução, assim entende que nós, ao chegarmos na condição de espíritos puros, também poderemos sermos governadores planetários ou anjos de nações, e isso sucessivamente pela eternidade. Assim, nós nunca estamos desamparados. Temos os espíritos protetores, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos e, acima de todos, os espíritos perfeitos ou espíritos puros, que a eles é dado receber as ordens diretamente do Pai, como Jesus disse: eu e o Pai somos um. O pensamento de Deus é transmitido ao pensamento de Jesus para que ele possa cumprir o planejamento divino para a Terra, que é o orbe que ele governa. Então, assim, nós recebemos do alto os auxílios do invisível. Basta que nós venhamos a nos conectarmos com eles. Com isso, meus queridos, nós encerramos a nossa conversa de hoje, agradecendo a todos pela atenção e desejando muita paz. Muito obrigada. Obrigado, Samira, por essa explanação, oportunizando-nos cada vez mais entender
para que possamos utilizar os nossos protetores, nossos anjos guardiães, simpáticos, os familiares, principalmente, nessa caminhada. Com esse agradecimento, vamos então interromper a gravação para darmos prosseguimento às atividades da noite com a nossa irradiação.